Não é possível promover a qualidade da educação sem que antes haja uma solidificação das competências básicas. Nós acompanhamos nos blocos anteriores dois excelentes exemplos de gestão e compromisso com o dever de educar. Essa formação integral deve estar presente em todas as escolas. É necessário um planejamento antecipado, uma gestão que não fique restrita apenas à grade curricular, mas que vá além, idealizando projetos pedagógicos e garantindo o conforto e o bem-estar da criança na escola. O perfeito funcionamento de uma escola deve incluir uma boa alimentação, locais adequados para o desenvolvimento de atividades curriculares e extracurriculares e espaços livres, para que a criança possa exercitar a criatividade e o senso crítico. As escolas de tempo integral fazem esse tipo de organização educacional. Porém, ainda não existem de fato na capital potiguar. Como é que está a realidade das escolas em tempo integral? Porque já foi comprovado, há estudos que apontam que as escolas em tempo integral seriam a solução para o desenvolvimento melhor do aluno e suas competências e habilidades. E em termos de Natal, a nível municipal, como é que a gente tem, como é que estão essas escolas? Elas estão funcionando, elas estão sendo implantadas? O Plano Nacional de Educação, ele coloca uma das metas, não é? A meta 6, que até 2024, ou seja, em 10 anos do plano, 50% das escolas elas estejam atendendo em tempo integral, 50% das escolas brasileiras. Então, é preciso Natal planejar a sua educação, não é? O município vai construir o seu plano municipal de educação, que tem as suas metas para cumprir essa meta nacional. Há sementes de ampliação de jornada escolar, que ainda não é tempo integral, não é uma proposta de tempo integral, mas de ampliação da jornada através do Programa Mais Educação, que é um programa federal. Porém, o Programa Mais Educação ainda é cheio de dificuldades, porque trabalha com a ideia de voluntariado. Os monitores que desenvolvem as atividades com as crianças recebem uma bolsa muito módica, interpretada pelo governo federal como uma ajuda de custos. E, na verdade, a educação de tempo integral requer também profissionalização. Por enquanto, não há nenhuma ação mais concreta. Até na educação infantil, onde havia CMEIs com tempo integral, a prefeitura, o que se sabe, preferiu ampliar o número de vagas para mais crianças em meio turno e tirou o tempo integral para poder receber mais crianças. Então, veja que há aí também um grande desafio. Segundo Cláudia Santa Rosa, não adianta injetar recursos sem antes investir em gestão. E entende-se gestão como toda a estrutura administrativa e sociopedagógica presentes no escola. Hoje a gente tem grandes investimentos, né? Alcançamos isso graças ao Plano Nacional de Educação de 10% do PIB. Do nosso PIB vai ser investido em educação. Mesmo com todo esse aporte, com todos esses investimentos, a gente ainda não consegue ter uma educação básica de qualidade. O que está faltando? O Plano Nacional de Educação, que foi aprovado ano passado, depois de muito debate, não é, de 4 anos de atraso, né, porque ele tramitou muito tempo no Congresso Nacional, foi finalmente votado, aprovado e sancionado pela presidenta, né? Esse plano ele traz a ampliação de recursos, também fruto de muita mobilização social, recursos que chegam a 10% do PIB, que de fato é bastante inovador, porque a gente desconhece países que investam tanto, não é, em educação. O Brasil tem essa perspectiva de, em 10 anos, estar investindo 10% do seu PIB, não é? Isso poderá se materializar em muita valorização da escola, do professor, do ensino em qualificação, né, do processo de ensino-aprendizagem. Mas eu digo para você que o problema não é só a falta de investimento e de recursos. Há uma dificuldade imensa de gestão dos recursos que temos, não é? Porque o Brasil já chega a investir por volta de 5% atualmente do PIB.
mas tem dificuldades de fazer uma boa gestão desses recursos. Há uma concentração muito grande no plano federal. A União concentra um volume muito grande de recursos, investe razoavelmente, para não dizer de forma excelente, nas universidades federais, que é de competência da União, o ensino superior, e ajuda muito pouco, na nossa avaliação, estados e municípios. Muitas vezes se restringe através de programas, de um volume excessivo de programas e projetos que vêm do MEC para estados e municípios e que nem sempre tem reflexos diretos na sala de aula. A nossa grande esperança é que, atrelada à questão da ampliação dos investimentos, se consiga viver dias melhores em termos de gestão competente, profissional, para que se vislumbre uma outra cultura pessoal e profissional dos que fazem educação. O Semeia Amor de Mãe e a Escola Antônio Campos possuem uma história semelhante. Elas entenderam que o aprendizado é concreto quando acompanhado por uma estrutura psicológica e nutricional. Sem essas bases, o desenvolvimento educacional fica comprometido. Thaís, qual a importância, do acompanhamento psicológico para que a criança tenha um melhor aprendizado, para que ela absorva melhor os conteúdos no dia a dia? Nas instituições falta muitas vezes ter de uma pessoa que tem um olhar mais sensível às necessidades da criança. E muitas vezes, por a gente estar vendo que tem necessidades de cumprir determinado currículo, cumprir determinado cronograma de aula, de várias outras metas que as escolas muitas vezes impõem, falta um pouco olhar para aquela criança, para aquele adolescente, e que outras necessidades estão além, dele estar cumprindo, dele estar aprendendo aquela matéria. Tem outras aprendizagens que vão além, de conteúdo, de disciplina, tem outras instâncias que precisam também estar sendo desenvolvidas, e muitas vezes não tem esse olhar para isso. Para a psicóloga infantil Thaís Azevedo, a rotina escolar deve ser flexível, abrindo espaço para atividades livres que promovam o aprendizado lúdico. Se tem, por exemplo, na rotina dele, na rotina da escola, por exemplo, além das disciplinas regulares que ele vai ter, se tem um espaço, por exemplo, do setor que possa estar acompanhando aquela turma, eu acho que é muito legal, porque não é somente, tem até uma ideia de que o psicólogo está ali só para passar vídeo e tal, fazer dinâmica, mas não é, eu acho que se tem atividades que possam estar promovendo, esse conhecimento interpessoal entre os alunos maior, se tem como estar promovendo outros tipos de aprendizagem emocional mesmo, seja com momentos mais lúdicos, eu acho que isso poderia contribuir bastante, porque até dá um certo momento de liberdade para o próprio aluno se sentir que, poxa, eu não venho aqui somente para sentar e introjetar todo o conteúdo que está sendo dado, mas eu estou produzindo de uma outra maneira. Se os fatores psicopedagógicos estão bem integrados à rotina escolar, e mesmo assim o aluno apresenta algum déficit, talvez seja a alimentação que impeça o aprendizado. É preciso elaborar um cardápio adequado, que supra a criança com todas as vitaminas e nutrientes necessários ao organismo. Você considera que a gente tem uma boa alimentação na rede pública de ensino? Dependendo da gestão dessa escola, vai variar a alimentação dessa escola, porque eu já passei por algumas escolas e você vê a diferença entre elas em relação à alimentação. Então a gente vê que uma escola ou outra tem uma atenção melhor em relação à alimentação e algumas outras não, tem outras prioridades que não é a alimentação. Está comprovado que a educação é um fator diferencial. Afinal, é através dela que os indivíduos têm maiores chances de conseguir trabalhos qualificados e uma participação direta na vida democrática. E só com a educação é possível ter o pleno conhecimento dos nossos direitos e dos nossos deveres. O
nosso programa termina aqui. Você acompanhou agora como é possível ter educação de qualidade na rede pública, com uma gestão forte, comprometimento, valorização do professor e, claro, com a integração da família. Nossos pequenos alunos têm cada vez mais a garantia de um futuro promissor. Obrigada pela companhia e até a próxima!